dano, ele é um pressuposto da responsabilidade civil. Mas, professor, o que é a responsabilidade civil? Bom, a nossa legislação, a começar da Constituição, passando pelo Código Civil e por várias legislações, ela entendeu que é possível impor uma responsabilidade, uma obrigação para uma pessoa por alguns fatores e através de alguns meios. A primeira forma que faz nascer uma responsabilidade civil, que uma pessoa pode ser responsabilizada a cumprir uma obrigação para outra, a primeira fonte de uma responsabilidade civil é a lei. Olha, a lei, por exemplo, ela determina que o pai deve sustentar o filho. Essa é uma responsabilidade legal. A lei estabelece que todo aquele que causar dano deve reparar. É uma responsabilidade no âmbito civil que a própria lei atribui às pessoas. E agora, toda a legislação que você pegar, que você notar que ela atribui responsabilidade, você vai ligar, opa, responsabilidade, direito civil. O que é preciso para que a lei estabeleça uma responsabilidade? Bom, a lei basicamente é uma decisão política. Então, quando os nossos legisladores, eles entendem, por exemplo, que o pai tem o dever de alimentar o filho até 18 anos, ou até efetivamente ele ter a independência, é uma responsabilização que a lei está impondo ao pai. Agora, às vezes, duas pessoas podem resolver estabelecer obrigações recíprocas. Quando a gente fala em um contrato de aluguel, por exemplo, uma pessoa assume a obrigação de entregar o imóvel e a outra assume a obrigação de pagar efetivamente o aluguel. Elas estão criando obrigações, responsabilidades recíprocas. Mas, às vezes, também, uma decisão judicial pode ser provocada. Quando a lei ou quando o contrato não são claros quanto à responsabilidade, ou no contrato, quando uma parte não cumpre efetivamente aquilo que se comprometeu a cumprir, uma decisão judicial pode atribuir responsabilização. Mas veja, ela sempre vai decorrer da lei, do contrato ou da prática de um ato ilícito. Presta atenção. O que a lei fala? A lei impõe uma obrigação ou a lei fala assim: todo aquele que praticar um ato contrário ao direito, um ato ilícito, fica obrigado a reparar. E é dessa responsabilização aqui que nós vamos falar na nossa aula de hoje. E aí a gente entra para que você possa entender quais são, então, os elementos que tem que estar presente para que uma pessoa possa ser responsabilizada civilmente. Vamos lá, vamos ver quais são esses três elementos para que fique muito claro. Falando de uma forma bem ampla para você, para que possa ser imposta a responsabilidade civil a uma pessoa, é preciso que você demonstre que houve um ato ilícito, ou seja, um ato contrário ao direito, é preciso que você demonstre que houve um dano, e é preciso que você demonstre que houve um nexo entre o ato e o dano. O dano decorreu, logicamente, desse ato ilícito. Vamos dar uma passadinha pelos três elementos da responsabilidade civil, que é muito importante, tá bom? Às vezes, o ato ilícito vai ser um ato que contraria a lei, tá? Mas às vezes vai ser um ato que contraria um contrato. Lembra? As pessoas elas não podem estabelecer obrigações recíprocas. Eu te entrego o imóvel e você paga o aluguel. Se o inquilino deixa de pagar o aluguel, isso é um ilícito contratual. Mas às vezes esse ato ilícito é uma afronta à própria lei. Lá no artigo 5º da Constituição, a nossa Constituição fala assim, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Aí imagina que o João, ele resolveu divulgar fotos íntimas da ex-namorada, a Maria. O que ele violou? Ele violou o direito à honra, à intimidade. Veja, o ato ilícito do João, o ato contrário ao direito, o direito à honra, o direito à imagem. Então, o primeiro pressuposto, o primeiro elemento da responsabilidade civil é que haja um ato ilícito. Isso tem que ficar muito claro nas suas petições. Juiz, o ato ilícito é esse aqui, É um ilícito contratual ou é um ilícito extracontratual? É uma infringência à lei? Você tem que pontuar e deixar muito claro. Aí, juiz, desse ato ilícito decorreu esse dano. E anexo entre os dois.
Não é? O dano não decorreu de um outro fator. Mas nós vamos ver. Vamos para o segundo elemento da responsabilidade civil, que é efetivamente o dano. Você concorda comigo que pode haver ato ilícito sem que haja dano nenhum? Vamos ver um exemplo aqui, ó. O José está dirigindo o carro dele e o José passa pelo sinal vermelho, ou seja, ele praticou um ato contrário ao direito. A legislação de trânsito prevê que quando o sinal está vermelho eu tenho que parar. Mas o José ignorou, praticou um ato ilícito. Mas ele não bateu em ninguém, ele deu sorte. Na hora que ele passou no sinal vermelho não vinha ninguém no cruzamento. Então, sim, pode haver um ato ilícito sem que haja dano. Isso é claro que há. Né? Agora, quando há dano, o dano pode ser de algumas maneiras. O dano tem algumas classificações, tá? A primeira espécie de dano é o dano material. Então, imagina, o José passou no sinal vermelho, cometeu o ato ilícito, bateu no carro do João e estragou todo o carro do João. É um dano na matéria, no carro, é um dano material. O José efetivamente vai fazer com que o João tenha um prejuízo financeiro. Esse é o dano material. Mas o dano pode ser também moral. Vamos imaginar esse mesmo exemplo. O José passou no sinal vermelho, bateu no carro do João. Por conta do acidente, João nunca mais conseguiu dirigir porque desenvolveu um trauma psicológico, um dano efetivamente interno no âmbito da psique do João. Não foi um dano material, não foi um dano que causou dano à matéria, a um carro, a capacidade laboral, mas foi um dano de ordem moral. E também há a parte da doutrina que fala do dano estético. Imagina que nesse acidente aqui, o José bateu no carro do João, o João sofreu várias escoriações pelo rosto e ficou com a cara inteira lesionada, com cicatriz para o resto da vida. A parte da doutrina que prega a indenização pelo dano estético, que não se confunde, segundo essa doutrina, com o dano moral. Agora, meus amigos, é necessário, então, que haja um ato ilícito, que haja um dano, que pode ser material, moral ou estético, mas o ato ilícito e o dano precisam estar ligados por um nexo de causalidade. Tem que existir ligação direta entre o ato e o dano. Vamos ver um exemplo aqui, ó. O José bateu no carro do João. O carro do João teve perda total por conta desse ato ilícito. O prejuízo, então, o dano, adveio do ato ilícito, tá vendo? Ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Agora, vamos ver um exemplo de quando não há nexo de causalidade? Olha aqui, ó. O José bateu no carro do João, o João foi levado para o hospital para poder engessar o braço, porque ele quebrou o braço. Lá no hospital, por um equívoco, o médico amputou o braço esquerdo do João. Tá? O braço quebrado era o braço direito. Chegou lá, o médico confundiu os pacientes e amputou o braço esquerdo do João. A ligação direta, anexo de causa e efeito entre o ato ilícito, acidente de trânsito, né, o ato praticado por José, que foi de bater no carro do João, e o fato do João ter ficado sem o braço esquerdo, não há liame direto de ligação. Aí, no caso, houve um outro ato ilícito praticado pelo médico que gerou aquele dano. Ah, professor, mas se o José não tivesse batido no carro do João, o João não teria ido ao hospital. Tudo bem. Então, se o fabricante da arma não tivesse fabricado a arma, o cara não teria matado a pessoa. Então, veja que há quebra do nexo de causalidade. Houve um outro fato para que efetivamente acontecesse aquele resultado.